Beleza, pessoal? Daniel Nunes mais uma vez aqui na área. Vamos lá para o passo número 10 do livro Pense e Riqueza, Mistério da Transmutação Sexual. Bora para a tela e vamos começar esse mais um capítulo, uma série desses vídeos, tá ok? Vamos lá, então, pessoal, passo número 10, em direção à riqueza, Mistério da Transmutação Sexual. Você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. Compreenderá como as mulheres ajudam os homens a terem sucesso, como aproveitar integralmente essa antiga verdade. Vamos lá, pessoal, o que é transmutar? Em linguagem simples é mudar ou transformar um elemento ou outra forma de energia em outra. Beleza? Devido a influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi sujeita, ao adquirir conhecimento sobre sexo, as coisas essencialmente físicas influenciam demais a mente. A emoção sexual traz consigo a possibilidade de 3 potenciais construtivos: perpetuação da espécie, conservação da saúde como agente terapêutico, não tem igual, e transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Muito interessante isso, né, pessoal? O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Impulsionado por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência, capacidade criadora, desconhecidas em outras circunstâncias. Tão forte e estimulante é o desejo do contato sexual que as pessoas correm voluntariamente risco de vida e reputação para satisfazê-lo. Se dominada e dirigida para outros campos, essa força motivadora mantém todos os atributos de agudeza de imaginação, coragem, etc. Podem ser usados como poderosas forças criadoras na literatura, na arte ou em qualquer outra profissão ou ofício. Inclusive, é claro, na acumulação de riquezas. Então, pessoal, ele vem falando sobre o processo da transmutação sexual, a mudança, né? O que ele vem falando, pessoal? Que se você consegue controlar o seu desejo, o impulso pelo sexo, e você consegue adquirir tudo isso que ele tem falado, essas fontes de atributos, né? De onde vem essas fontes de atributos, pessoal? Ele vem falando, vai explicar bastante nesse capítulo. Peço que vocês fiquem comigo até o final, para vocês entenderem realmente o que é isso, esse poder tão forte. Mas a princípio é o poder do amor, da transmutação sexual, esse poder que é o mais forte de todos os outros poderes, é o que dá o impulso à pessoa correr atrás dos seus sonhos, objetivos e alcançar isso. Entendeu, pessoal? Fique comigo até o final, pessoal. Vamos lá. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não pode ser subjugado ou eliminado, mas deve receber vazão através de formas de expressão que enriquecem o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não lhe dermos essa força de vazão pela transmutação, esse desejo procurará vazão por canais puramente físicos. Pode-se represar o rio e controlar as águas durante algum tempo, mas ele logo forçará uma saída. Mesmo vale para as emoções sexuais, podem ser submergidas e controladas por algum tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre procurando meios de expressão. Se não forem transmudados em esforço criador, encontrarão vazão menos digno. Então, pessoal, o que ele vem dizer? Que quando o homem, né, a mulher, basicamente fala sobre o homem, ele não encontra vazão da expressão sexual, né, o sexo, ele vai vazar por coisas menos dignas. Então é onde que a pessoa perde esse poder que ela pode canalizar para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, tá ok? Poder impulsionador do sexo. Feliz é sem dúvida a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção sexual através de uma forma de esforço criador. Ponto 1. Os homens mais realizadores são os de natureza sexual mais desenvolvida. Homens que aprenderam a arte da transmutação do sexo. O homem que acumula grandes fortunas e conseguiu reconhecimento notável na literatura, arte, indústria, arquitetura e nas várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. Olha que importante, a influência de uma mulher. Então, isso é isso que nós estamos falando. A influência
uma mulher, uma pessoa ao qual o homem, né, ele tem esse desejo, fala, pô, quero agradar a esposa, a pessoa, a namorada. Então ele através da transmutação sexual, os que conseguiram mais altos cargos foram por influência de uma mulher, isso quer dizer, né? A emoção sexual é uma força irresistível, contra a qual não pode haver oposição de um corpo móvel. Levados por essa emoção, olha que importante. A emoção sexual é uma força irresistível, a qual não pode haver oposição de um corpo móvel. Ou seja, você não consegue controlar 100% da sua emoção sexual. É isso que ele quer dizer. Ou seja, ou você usa ela para fins não corretos, né? Ou você canaliza ela para um meio. É isso que ele quer dizer, pessoal. Levados por essa emoção, os homens adquirem o dom do superpoder de ação. Compreende essa verdade, captará o significado da afirmação de que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criadora. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, e terá removida a principal forma de ação. Como prova, observe o que acontece no animal castrado. O touro se torna dócil como a vaca, depois de sexualmente alterado. A alteração sexual extingue no macho, ou seja, no animal, todo espírito de luta. Que importante isso, pessoal. Então, isso é verdade. Coloque isso como verdade, pessoal. Destruiu as glândulas sexuais e o cara ele terá removido a principal forma de ação. Ou seja, toda a nossa forma de ação. Eu lembro que Thiago Fonseca, se eu não me engano, ele falava muito sobre isso. Sobre Thiago Fonseca ou Thiago Lima, não me lembro agora, pessoal. Vou ficar devendo vocês. Mas ele falava que a principal fonte de venda de um produto, ele recorre à questão de dois fatores. Um benefício ou uma questão sexual, ou seja, uma questão que vai ajudar a pessoa a conseguir conquistar aquela outra parte, outra pessoa do sexo oposto ou igual, né? Se for gay ou lésbico, né? Então, pessoal, todo produto, toda venda de um produto aí, dentro de si, na base dele, né, tem a ver com ou vai trazer um benefício para você, ou vai trazer essa questão de você acabar influenciando ou nessa questão sexual. Então, para você ver o quão que é forte isso, por isso que ele tem um capítulo somente para isso no Recebeu Pensa em Riqueza, pessoal. Tá ok? Vamos continuar. Estímulos mentais bons e maus. A mente humana responde aos estímulos através dos quais pode ser afinada para altos graus de vibração, conhecidos como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso, etc. São os seguintes os estímulos a que a mente responde mais livremente. Só um parênteses aqui, Marcos Tongueta, ele fala muito sobre isso nos vídeos dele. Bob Proctor. O que é isso? É o estímulo de vibração, a lei da vibração, a lei da atração. Tem vídeos no meu canal, eu vou falar muito mais sobre isso. Quem quiser, continue aqui assistindo, e tem vários outros vídeos que eu vou postar. A lei da vibração, ou seja, para você vibrar numa frequência tão grande ao ponto de fazer atrair aquilo que você quer, em ponto clímax está o desejo sexual, pessoal. É isso que ele quer dizer no livro. Então é muito importante você ter essa compreensão. Depois vem os outros, né, que eu vou falar aqui agora mesmo. Mas essa questão está no ponto clímax. Então, se a pessoa consegue transmutar isso, esse desejo, essa força de vontade, tudo isso de querer aquilo outro, e transmudar isso para os seus objetivos, seus sonhos, suas metas e planejamentos, o pessoal alcança isso. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Ponto 1. Desejo de expressão sexual. Ponto 2. Amor. Ponto 3. Desejo ardente de fama, poder, ganhos financeiros ou dinheiro. Ponto 4. Música. Ponto 5. Amizade entre gente do mesmo sexo ou do sexo oposto. Ponto 6. Aliança de mente superior, baseada na harmonia de duas ou mais pessoas que se alinham para um progresso espiritual ou temporal. Ponto 7. Sofrimento mútuo, como experimentos que são perseguidos. Ponto 8. Autossugestão. Ponto 9. Temor. Ponto 10. Narcóticos e álcool. Né?
O desejo de expressão sexual encabeça a lista dos estímulos com que mais acelera a mente, movimentando as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos, 2 são destrutivos, né? Então, desse estudo logo se verá que a emoção sexual é com grande vantagem o mais intenso e poderoso estímulo mental. Pessoal, então, para você mudar seus paradigmas, o seu subconsciente, é necessário que você vibre numa frequência tal. Primeiro, tenha fé. Segundo, vibre numa frequência tal. E terceiro, através dessa vibração, que essa frequência que você está, o ponto 3, você consegue mudar os seus estímulos, mudar o seu interior, o seu subconsciente, pessoal. E eu vou saber a todos que o nosso subconsciente trabalha com imagens. Quando você faz uma coisa, a palavra é poder, a palavra é vida, a palavra ela entra dentro de nós e muda as nossas moléculas. Então, por isso que quando você ouve certas coisas, você muda a sua forma de agir. Então a palavra, quando ouvida, ela vem em uma forma de uma imagem. E para você mudar o seu subconsciente, mudar a sua forma de pensar do subconsciente, mudar seu paradigma, né? Você precisa vibrar uma frequência tal que através da imagem que se fala essa palavra, você muda essa forma de imagem. Você muda. O que é isso? Nós somos programados desde a infância a certas coisas, como você fala a palavra pai, que vem uma coisa positiva ou negativa, sentimentos a isso. Para você mudar isso, você tem que fazer isso que eu te falei, ter fé que você pode mudar isso. Ponto 2, vibrar numa frequência tal, como nós estamos aprendendo que a maior frequência de todas é o do sexo, né? E o ponto 3, você, através dessa vibração, você pensar nessa palavra que você quer mudar, dessa imagem, da palavra pai, e mudar isso, né? Mudar isso através do pensamento, do subconsciente, mudar o seu subconsciente. Pessoal, nós não controlamos nosso subconsciente é emocional. Nós não controlamos nosso subconsciente, mas nós podemos, através da mudança de paradigma, através disso que eu estou te explicando, você consegue mudar a forma de pensar do subconsciente, as imagens, o que você quer mudar. A palavra pai, de algo ruim para algo bom. Entendeu, pessoal? Então, retomando, nós não controlamos nosso subconsciente. Nosso subconsciente ele vai agir conforme foi programado. Nós não conseguimos programar nosso subconsciente para agir de uma maneira que nós queremos, para o subconsciente mudar o nosso consciente e mudar nossas ações. Tá ok, pessoal? O sexto sentido, imaginação criadora. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa deliberadamente com propósito premeditado a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente com compreensão perfeita de suas funções são gênios. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Então ele vem falando que para você chegar à inteligência infinita, que é Deus, em nós, né, nas nossas moléculas, é necessário que você tenha esse conceito da imaginação criadora, esse conceito esse conceito de elo, do sexto sentido, beleza? Um plano elevado do pensamento. Quando passam pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, esses provêm de uma ou mais fontes seguintes: inteligência infinita, subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento que alguém tenha chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. Da mente de outra pessoa que acabou de liberar o pensamento, a representação de uma ideia ou conceito através do pensamento consciente, do depósito subconsciente de outra pessoa. Não existe outra procedência para se receber ideias inspiradas sobre pressentimentos. Então, pessoal, esses são os 4 passos que você consegue receber ideias inspiradas por pressentimentos. Beleza? É muito importante você ter isso, as ideias inspiradas por pressentimentos. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum.
A voz interior. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na voz suave, vozinha suave, que eles falam no íntimo pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido que todos têm imaginação viva, que as melhores ideias vêm nas chamadas intuições, né? Um financista americano de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Ao indagar por que eu fazia, replicou: com os olhos fechados consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior. Importante, né, pessoal? Legal, né? Fabricando ideias. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava a luz e se concentrava nos fatos conhecidos, na invenção que trabalhava. Permanecia nessa posição até que as ideias começavam a perpassar a mente. Conexão aos fatos conhecidos da invenção, né? A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha por ser vastamente orientado por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. Então, pessoal, vem falando sobre a faculdade da criadora da mente, pessoal. Então, o livro A Ciência de Ficar Rico fala que você tem que pensar não de forma competitiva, mas de forma criativa. Por quê, pessoal? Porque, igual o livro Pense em Riqueza fala, cara, esse livro aqui, a ideia é a maior bênção financeira que pode ter, né? Por quê? Porque através da criação é onde que vem a maior fonte de riqueza de renda. Você pode ver que através quem criou o celular, o Steve Jobs que criou a marca, o iPhone, e tantos outros que criaram, e consegue muito maior riqueza daquele que só copia, ou aquele que só, aquele seria não um gênio, mas aquele engenheiro, aquele ao qual ele vê algo e copia, né? Então, a parte do raciocínio que ele fala, né? A fonte do gênio está a seu alcance. Se achar que o conhecimento é acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance, através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. Estimule a mente de modo que ela funcione num plano acima de médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais, ou algum outro estimulante de sua escolha. Concentre-se nos fatos conhecidos, a parte terminada do invento, e cria mentalmente um quadro perfeito dos fatores desconhecidos, a parte não completada do invento. Conserve o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente. Depois descansa, eliminando todo o pensamento, e aguarda que a resposta perpasse sua mente. Os 10 estímulos que nós estudamos, pessoal. Então, através de posta daqueles 10 estímulos, você consegue entrar na parte criadora da sua mente, do seu corpo, de dentro de você, pessoal. Okay? A evidência é suficiente de confiança de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes nas respectivas profissões, sem ter tido instruções extensas. Lincoln foi exemplo notável de grande líder que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo amoroso que sentiu conhecer Anne Wood. Afirmação do mais alto significado e conexão com o estudo da fonte do gênio. É que ele foi influenciado por uma mulher, né, pessoal? Energia sexual transmudada. As páginas da história estão repletas de feitos de grandes líderes, cujas ações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres que despertaram as faculdades mentais, criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso, ou a faculdade de raciocínio, ou induzida por Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Olha que interessante, pessoal. Um exemplo de Napoleão Bonaparte.
que ele foi invencível e irresistível quando ele gostava de Josefina, né? Quando ele pensou na parte do raciocínio a deixar Josefina de lado, ele perdeu, foi derrotado. Se eu permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens conhecidos pelo povo americano que alcançavam grandes alturas em matéria de realizações sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando o dinheiro e poder lhes subiam à cabeça e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Olha que interessante, pessoal. Coloque isso na sua cabeça, quem é casado, quem é namorado. Quando vem o declínio do homem, o homem cresce por causa de uma mulher, e vem o declínio ruim por causa que ele esquece dessa primeira mulher. Então é isso que ele vem falando, né? Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que possa ser criado pela simples razão. Mente humana responde a estímulo. Então, pessoal, desde que recorre a drogas, igual nós leu aqui, dos 10 estimulantes, né, tem as drogas, o álcool, sendo que você usar a transmutação funcional mais forte do que isso, você consegue muito mais realizações. O gênio que possui, sem dúvida, tinha origem os gênios que possuíam, sem dúvida, tinha origem na transmutação da energia sexual. Esses caras tinham esse intento. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Woodrow Wilson. Encontre, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável em qualquer profissão e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Legal, né, pessoal? Energia sexual é a energia criadora de todos os gênios, Nunca houve nem haverá jamais grande líder, construtor ou artista a quem falte a força propulsora do sexo. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente e o modo a reunir as forças a seu dispor, pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmudada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação, antes de levar alguém à capacidade do gênio. Então você tem que fazer essa transmutação do contato físico para elevação da mente, né? Através da capacidade do gênio. Onde se tornarem gênios pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada por incompreensão e uso errado dessa grande força ao estado dos animais inferiores. Ou seja, antes, quando o cara casou tudo, agora que o cara vai decolar, ele torna ao raciocínio de animal, né? E acaba traindo a esposa, fazendo um monte de besteira aí, né, pessoal? Perde-se muita energia sexual. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso do homem não começar antes dos 45 anos é a tendência que manifesta dissipar as energias por excesso na expressão física de emoção sexual. Ou seja, o cara não consegue se controlar. E ele vai dissipar essa energia sexual, ao invés de ele pegar essa energia sexual e usar ela, essa força de vontade, né? E usar ela para os fins de alcançar o sucesso, o objetivo, o sonho. Ele vai lá e fica com outras mulheres, fica com um monte de mulher e faz uma bagunça em modo chulo. Tô explicando, né, pessoal? Para que vocês entendam. As vidas de homens até os 40 anos, às vezes bem além disso, reflete a contínua dissipação de energias que poderiam ser canalizadas com muito maior proveito em outros setores. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmudado em ação que não seja da expressão física, pode levar até grandes realizações. Então, acabamos de falar. A natureza fornece grandes estimulantes. Essa parte eu quero que vocês entendam também. Não falta a história exemplos de homens que atingiram o status de gênio com resultado do uso de estimulantes artificiais da mente, em forma de álcool e narcótico. Lembra agora de Jimi Hendrix, né? Eu sou guitarrista também, né, pessoal? Tem um canal de música, se vocês quiserem pode seguir lá. O Daniel Nunes, né? Jimi Hendrix, ele foi um gênio da guitarra, da música, né? Do rock. Mas ele usava narcóticos, né? E isso é bem claro, mostra o que nós estamos acabando de falar, né? Seja lembrado, porém, quanto desses homens acabaram se destruindo no fim.
A natureza preparou suas próprias poções, com as quais o homem pode com segurança estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe de onde. Então você não precisa de estimulantes artificiais, você tem esse estimulante natural que é o amor, a transmutação sexual e outras, né? É fato reconhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual. Fatos explicam por comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso, como entre tipos primitivos. Tinha muito disso, né, pessoal, naquela época. Os hippies, né, o movimento Nova Era. Então, pessoal, o que ele quer dizer isso, né? Tem muitos rituais, né, que também usam isso de orgia, rituais satânicos, né? Porque sabe, pessoal, que é fato notório o desejo da transmutação sexual. Mas, pessoal, em si, seria o amor. A Bíblia fala, lá em Paulo fala, né? O amor, tem a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. Através do amor, você muda, pessoal. Por que eu estou aqui, pessoal? Só para vocês não entenderem. Se você não entender até agora tudo isso, vocês vão entender agora. Através do amor, pessoal. O amor de um pai por um filho, o amor de um homem pela esposa, o amor pelo irmão. É isso que nós estamos falando, pessoal. É essa força que nós estamos falando. Quando você ama, você quer o melhor para outra pessoa. E pela lei da atração, a lei do retorno, todas as outras leis, elas funcionam com base nisso. Se você ama, você quer o melhor para outra pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando vocês, eu estou explicando para vocês, para que vocês alcancem seus objetivos, entendam esse livro, vocês alcancem aquilo que vocês querem, mudem de vida para melhor, se desenvolvam melhor. E através disso, pessoal, do amor, por eu ter amor por vocês, por ter amor, querer ajudá-los, eu consigo fazer tudo isso que eu estou fazendo, todo dia acordar cedo, a gravar vídeos, a postar e estudar e querer melhor para vocês. E é isso que faz nós, essa vontade, essa garra a conseguir acordar, a conseguir alcançar os meus objetivos e que vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês através do amor. E ainda esse livro fala que além do amor, o sexo, né, a transmutação sexual. Então, você conseguir canalizar, porque, pessoal, se você não consegue controlar o sexo, você vai cair, pessoal. Você não consegue alcançar o sucesso. Você até alcança o sucesso em alguma parte da sua vida, mas você cai. Então, pessoal, é isso que eu tenho que explicar para vocês, né? Através dessas... pulei uma parte aqui, pessoal. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio das emoções, não pela razão fria. Olha aí, pessoal, pelas emoções, não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles em todo o conjunto pode igualar o poder impulsional do sexo. Mas dessas fontes pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar à vontade no depósito subconsciente, tanto próprio como de outra pessoa, que é o processo de constituir o gênio. Pessoal, o que ele quer dizer quando chegar na mente infinita? A Bíblia, né, pessoal? Se você não pega, você não traz esposa, você obedece às leis, a Bíblia, os 10 mandamentos, você consegue conexão com Deus, porque, segundo a Bíblia, você está em pecado, pecado é separação. Se você está em pecado, você não consegue chegar até Deus, entendeu? Deus não habita no meio do pecado. Então, quando você está em comum acordo com as leis da Bíblia, você consegue chegar na mente infinita que é Deus. Sexo e habilidade de vendas. Ele falando também nessa parte, né? Ou entrar à vontade no depósito subconsciente, como no próprio, como de outra pessoa. Como é que você entra no depósito subconsciente de outra pessoa? É o que vamos falar sobre habilidade de vendas e sexo. Quando você é uma pessoa que consegue se controlar, você transmite isso às outras pessoas. Entendeu? É isso que vai falar. Sexo e habilidade de vendas. Então, essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios.
Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou não da falta de magnetismo. O que é falsa falta de magnetismo? É a habilidade de vendas. É um fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal, nada mais ou menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual têm grande estoque de magnetismo. Cultivado e compreendido, essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator da cor da voz ou torna musical encantadora. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente com graça e desembaraço. Vibrações de pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam emoção sexual aos pensamentos, ou podem fazer se o quiserem, influenciado com isso quem as cerca. Atores do corpo. Pessoas sexualmente fortes são geralmente coisas ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas dos estilos que combinam com sua personalidade, físico, etc. Legal, né, pessoal? Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão nem inspirarão entusiasmo aos outros. E o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Entusiasmo, pessoal. Vocês são entusiastas, você realmente acreditar naquilo. Quem fala em público, orador, pregador, advogado, vendedor, não possui energia sexual, é um fracasso. O que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente isso ao fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções. E você compreender a importância da energia sexual como parte da capacidade natural do vendedor. Ou seja, pessoal, existem pessoas, pessoal, que somente você entrando nas emoções que essa pessoa vai compreender, entender a sua mensagem como orador, pregador, entendeu, pessoal? O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo ao esforço de vender com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual. Saiba ou não, a maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual fazem sem perceber absolutamente o que estão fazendo ou como fazem, né? Baseadas nas crenças falsas sobre o sexo. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pareceu significativa para o autor a descoberta que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão é uma esposa modesta, a quem não aparecia e qual o público pouco ou nada ouvia falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Olha que interessante, pessoal. Analise todos os grandes e você verá que realmente cumpre o que está escrito aqui, pessoal. Nem vou dar muitos detalhes. Aí é questão de vocês analisarem. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso por bebidas alcoólicas e narcóticos são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual podem tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades do raciocínio e da força de vontade. Então é muito importante, pessoal, nós saberem que essa questão da pessoa não se controlar pelo sexo, ele vai ser destrutivo e nocivo assim como a bebidas e outras coisas. Quem dirá, não falo sobre a pornografia, né, pessoal? Vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, mas é uma das formas mais destrutivas que existe no mundo hoje, que quebra casamentos e namoros, relacionamentos e tudo isso. Beleza? Fuja disso. A lição dos anos férteis. O homem médio alcança o período de maior capacidade de criação entre 40 e 60 anos. Entre os 40 e 50 é que se situa, via de regra, os anos mais férteis. O homem deve aproximar-se dessa idade, não com medo e tremendo, mas com esperança e ansiosa antecipação. Henry Ford só chegou à realização depois dos 40. Andrew Carnegie passava bem dos 40 quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Will, aos 40, ainda operava o telégrafo. Suas estupendas realizações só tiveram lugar depois dessa idade. Biografias de industriais e financistas americanos estão cheias de provas que o período dos 40 aos 60 de idade é o mais produtivo do homem. Olha que interessante, pessoal, porque eles conseguem controlar a transmutação sexual.
Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções do amor e do sexo do indivíduo entre as idades de 30 e 40 anos, de modo que ele possa aproveitar essa grande força aplicando-se conjuntamente com estímulo e ação. Somente você pode conduzir-se ao gênero. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas na emoção sexual, o homem pode ser o que é, geralmente capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadamente distorcidas, totalmente destrutivas. Olha que interessante. Ponto 2. Levados pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Olha só, pessoal. Mas se a emoção do amor se misturar à emoção sexual, o mesmo homem guiará as ações com mais sanidade, equilíbrio, compostura e esforço construtivo. Essas três emoções combinadas podem perder a atitude do gênero. Você vê, pessoal, que interessante. Emoções são estados de espírito. A natureza forneceu ao homem verdadeira química da mente, que opera de maneira semelhante aos princípios da química. Sabe-se que o químico pode criar um veneno letal, misturando certos elementos, nenhum dos quais per si é prejudicial, em proporções certas. As emoções podem, do mesmo modo, ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem tornar a pessoa uma fera insana. Olha que coisa interessante. Estou aí falando que assim como um químico mistura os elementos, as emoções nossas, como química, aí podem ser misturadas. Nós temos que ter muita sabedoria para usar essas emoções e usá-las a nosso favor de alcançar nossos objetivos. Se misturada de forma errônea, pode se tornar um veneno letal para nós mesmos e quem nos serve. A mente é criatura do hábito. Vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. Pela força de vontade, pode-se desanimar a presença de uma emoção e encorajar a presença de outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência do hábito. O segredo do controle está em compreender o processo de transmutação. Quando uma emoção negativa se apresenta na mente, pode ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva, pelo simples processo de mudar os pensamentos. Então, já tínhamos falado do paradigma, já falamos sobre isso, né, pessoal? Ele fala que você tem que controlar a mente, né? Pensamentos negativos e pensamentos positivos. Poderosa experiência do amor. Todos que se sentiram tomados de amor verdadeiro sabem que deixam traços permanentes no coração humano. O efeito do amor perdura porque o amor é espiritual por natureza. O homem que não pode ser levado a grandes alturas de realização pelo amor está perdido, está morto embora possa parecer vivo. Volte aos seus anos passados, às vezes, e banhe a mente nas maravilhosas recordações do amor passado. Suavizará a influência de preocupações e aborrecimentos presentes. Isso lhe dá uma fonte de fuga das desagradáveis realidades da vida. E talvez, quem sabe, somente lhe trará nesse refúgio temporário no mundo da fantasia ideias ou planos que possam mudar inteiramente o status financeiro ou espiritual da sua vida. Se você acha que é infeliz por ter amado e perdido o amor, ponha de lado tal pensamento. Que amor verdadeiramente nunca perde por completo. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai sem avisar. Aceite-o e goze enquanto dura. Mas não perca tempo em se preocupar com sua partida. A preocupação não o trará de volta. Despache também o pensamento que o amor só vem uma vez. O amor pode vir inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que nos afetem de maneira igual. Pode haver geralmente uma experiência amorosa que deixe marcas profundas no coração, que as outras, mas todas as experiências são benéficas, exceto para quem se torna ressentido e cínico quando o amor se parte. Não deve haver desapontamentos em matéria de amor, nem haveria se a pessoa entendesse a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A diferença principal é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância e ciúme. Olha que interessante, pessoal. O amor é inquestionavelmente a maior experiência da vida. Permite a comunhão com a inteligência infinita, com Deus, que é assim como eu já te expliquei, pessoal. O tipo de amor mais intenso e ardente é o que se experimenta quando se une às emoções do amor e sexo. O amor apenas não trará felicidade no casamento, nem só o sexo,
Quando essas duas maravilhosas emoções se conjuram, o matrimônio está em um estado de espírito, que é o mais espiritual que pode chegar neste mundo. Quando a emoção do romance se acrescenta à do amor e do sexo, remove-se os obstáculos entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Nasce então o gênio. Trivialidades podem arruinar o casamento. Feliz é o marido cuja mulher entende a verdadeira relação entre a emoção do amor, sexo e romance. Para o homem motivado por esse triunvirato sagrado, nenhuma tarefa é pesada, porque até o mínimo esforço transforma a tarefa de amor. Isso é verdade, pessoal. Se a mulher permite que o marido perca o interesse dela e se interesse por outras mulheres, geralmente pela ignorância ou indiferença dela em relação ao sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que outrora existiu um amor verdadeiro entre marido e mulher. Os fatos também se aplicam ao homem que permite que desapareça o interesse da mulher nele. Casais muitas vezes brigam por múltiplas trivialidades, que nós falamos três, né? Sexo, amor e romance. Se analisarmos com precisão, a causa real dos aborrecimentos pode com frequência ser encontrada na indiferença ou ignorância desses assuntos. Como as mulheres conseguem poder? A maior força motivadora do homem é o desejo de agradar a mulher. Olha só. Que interessante, né? O caçador que brilhava nos tempos pré-históricos, antes da altura da civilização, fazia o privilégio de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou nesse aspecto. O caçador de hoje não traz para casa as peles de animais selvagens, mas demonstra o desejo de agradá-lo, fornecendo de belas roupas automadas de riqueza. O homem conserva o mesmo desejo de agradar a mulher que o caracterizava na aurora da civilização. A única coisa que mudou é o método que foi de agradar. Homens que acumularam grandes fortunas e atingem altos picos de poder e fama fazem principalmente para satisfazer o desejo de agradar a mulher. Tirem as mulheres da vida e grandes fortunas seriam inúteis na maioria deles. É esse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela o poder de fazer ou desfazer o homem. Lembra que eu te falei aqui dos produtos? Então que o princípio de uma venda de um produto está nessa parte da questão de sexual, né? Na questão de você agradar uma pessoa, ou você como um presente para a pessoa, você quer se mostrar com presente, com especiarias, com joias e tudo isso. Tudo por trás de uma venda tem um porquê da questão sexual, né? Roupas, carros, casas, né? Tudo, vendas, porque você trabalha, tudo isso tem a ver com essa atividade, né, da troca, né? A mulher que compreende a natureza do homem com tato, a cultiva, não deve temer a competição por outras mulheres. Olha que interessante, a mulher inteligente que conhece isso, esse conhecimento que eu estou passando aqui, pessoal, que o livro está passando, ela não precisa temer competição com outras mulheres. A maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável para a mulher que prefere, porque é da natureza do homem querer ser conhecido como as mais forte da espécie. Além disso, a mulher inteligente que conhece esse aspecto importante e muito sabiamente não cria caso. Olha só, pessoal, guarde isso, mulheres, né? E homens também. Há homens que sabem estar sendo influenciados pela mulher, que escolheram esposa, namorada, mãe ou irmã, mas com muito tato se refreiam em rebelar-se contra a influência, porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. O homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar sucesso que todas as outras forças combinadas. Pontos a fixar. O grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos, em duas fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão poderá ajudá-lo, tanto quanto ajuda e orienta a energia sexual. Não se lê negando a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. Nas origens de todo poder vital jaz a origem da infindável riqueza. Esse ponto, pessoal, muito importante, né?
Eu acho que é do ponto mais importante desse livro, pessoal. Esse ponto do mistério da transmutação sexual. Por quê, pessoal? Porque é um tabu que ninguém fala, né? Nas famílias não se falam. É muito deturpado, mas é por isso que você entende, pessoal, o quanto a mídia ataca isso, o quanto o mundo ataca isso. Você que é cristão, ou mesmo que você não seja cristão, mas você acredita nisso, nesse livro, o quanto a mídia ataca, o quanto as coisas atacam para que a questão sexual seja deturpada. Quanto mais deturpação sexual, mais o homem fica pobre, pessoal. Por isso que nós temos muita gente pobre, muitos homens pobres, muito pai de família separado, casamentos destruídos, por causa que não tem esse conhecimento sobre o mistério da transmutação sexual, não tem esse conhecimento que você pode pensar, você pode fazer milhares de coisas, mas igual ele fala, a energia sexual é a maior fonte de poder que você pode ter para conseguir alcançar seus objetivos, seus sonhos e projetos. Quando você tem uma esposa, você uma namorada, você realmente confia nela, você realmente trabalha e prioriza o casamento e entende isso, e não, eu vou só ficar com essa esposa, com essa namorada, e vou fazer as coisas com ela, as coisas certas, você vai prosperar na vida, e não tem como não prosperar por causa desses passos que nós explicamos aqui, né, pessoal? Então é para encerrar isso. Espero que vocês tenham gostado, curta e compartilha, né? Essas ideias, essas coisas. Eu sei que às vezes para muita gente parece loucura, para muitos homens falar, isso aí não tem nada a ver, mas começa a analisar, pensa com a cabeça, com a sua razão, e você vai ver que isso tem tudo a ver. Não é à toa que grandes homens que você vê que são ricos são casados, ou namoram, tem uma pessoa do lado, né? Então, beleza, pessoal? Fica com Deus. Tamo junto, esse é só o começo. E vamos para outro mais para frente, passo número 11. Tamo junto, abraço, fica com Deus.